Jesus Cristo, que tudo é nossa provisão total. Como é bom seu nome invocar, tão glorioso e divinal. Alegria inefável, cheia de glória, cheia de glória, cheia de glória. Oh, alegria inefável, nela nem metade pode se falar. Cristo agora é o Espírito que em nosso espírito está. Ó, quão disponível Ele é, seu dulçor é singular. Alegria inefável, cheia de glória, cheia de glória, cheia de glória. Oh, alegria inefável, ela nem metade pode se falar. Para vivê-lo vamos ver orar e seu nome invocar, desfrutando o Senhor assim, nada nos irá faltar. Alegria inefável, cheia de glória, cheia de glória, cheia de glória. Oh, alegria inefável, ela nem metade pode se falar. A igreja achamos nosso lar, temos tudo nesse lar. Nunca mais em Babilônia estar, aqui vamos habitar. Alegria inefável, cheia de glória, cheia de glória, cheia de glória. Oh, alegria inefável, dela nem metade pode se falar. Com os santos reunir é bom, que alegria, que sabor. Ansiedades não teremos, pois nossa vida tem valor. Alegria inefável, cheia de glória, cheia de glória, cheia de glória. Oh, alegria inefável, dela nem metade pode se falar. Alegria inefável, cheia de glória, cheia de glória, cheia de glória. Oh, alegria inefável, dela nem metade pode se falar. Jesus, tu és amável, és o mais desejável. Prazer maior não tenho, és belo, singular. Senhor, tua beleza excede qualquer outra. És manso, és formoso, radiante, justo és. Jesus, ao contemplar-te, me atrais completamente. De ti não me aparto, descanso encontro em ti. Passando o tempo vejo, sem par é tua presença. Em ti, Senhor.
vida da igreja, um jardim. Cristo, nossa experiência cresce aqui. Ele é fresco, tão amável, disponível para mim, e a todos os santos em um só fluir. Quão feliz estou no jardim de Deus, o melhor lugar para se crescer. O maior prazer já visto é da árvore comer e do rio da água da vida beber. Não é uma escola, fábrica ou capela angelical, mas jardim de que Deus cuida com prazer. Aqui neste paraíso aprazível sem igual, hoje Ele nos cultiva e faz crescer. Quão feliz estou no jardim de Deus, o melhor lugar para se crescer. O maior prazer já visto é da árvore comer e do rio da água da vida beber. Há na vida da igreja uma árvore sem igual, cujo fruto é vida bom ao paladar. Seja simples, jogue fora seu conceito doutrinal, coma de Jesus a árvore sem cessar. Quão feliz estou no jardim de Deus, o melhor lugar para se crescer. O maior prazer já visto é da árvore comer e do rio da água da vida beber. Junto à árvore há um rio, Deus em Cristo a fluir, para toda nossa sequidão por fim. Aleluia, Cristo foi neste lugar a nos suprir, como vida plena nós aqui jardim. Quão feliz estou no jardim de Deus, o melhor lugar para se crescer. O maior prazer já visto é da árvore comer e do rio da água da vida beber. Não está você tão grato, o Senhor o trouxe aqui, onde há riquezas e prazer sem fim. Seja alegre no espírito, desfrute o Senhor, para que haja muito fruto no jardim. Quão feliz estou no jardim de Deus, o melhor lugar para se crescer. O maior prazer já visto é da árvore comer e do rio da água da vida beber. Quão feliz estou no jardim de Deus, o melhor lugar para se crescer. O maior prazer já visto é da árvore comer e do rio da água da vida beber. Quão feliz estou no jardim de Deus, o melhor lugar para se crescer. O maior prazer já visto é da árvore comer e do rio da água da vida beber. Aquele que tem algo, ainda mais tu vens me dar. Senhor vivo, porque vives, dá então mais vida a mim. Na corrida então me apressa, faz-me em graça então crescer. Na corrida então me apressa, faz-me em graça então crescer. Aprofunda a tua obra, fortalece minha raiz, faz que eu pronto amadureça, fruto aprazível a ti.
ego humilha, poda e corta, mas na graça crescerei. O ego humilha, poda e corta, mas na graça crescerei. Cresça eu em sol ou chuva, vento sempre me regar. Faz-me assim cada momento, a ti mais me conformar. Doce olhar teu delineie, em tua graça meu crescer. Doce olhar teu delineie, em tua graça meu crescer. Na tua graça transbordante, grandes coisas vem mostrar. Rumo ao alto, ao sol me leva, em tuas asas a voar. Pelo brilho da tua face, faz-me em graça mais crescer. Pelo brilho da tua face, faz-me em graça mais crescer. Faz-me sempre estar crescendo, de cessar vem me livrar, escutando e conhecendo mais de ti, do teu querer. É carreira sem vencer, crescer em graça mais e mais. É carreira sem vencer, crescer em graça mais e mais. The Lord bless you, my dear brothers and sisters. Que o Senhor abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Estou aqui numa sala de conferência. Eu prefiro estar com vocês pessoalmente, mas Deus é soberano. Estamos satisfeitos sobre o teu governo e a tua direção. Então, estou aqui na sala de conferência gravando essa mensagem, não só para vocês, mas por vocês. E embora não possa vê-los, mas interiormente eu tenho um sentimento que estou com vocês no Senhor e por meio do Senhor. E eu gostaria de compartilhar essas mensagens com vocês, principalmente como um irmão, tendo comunhão, tendo uma conversa no Espírito com todos vocês. E como sempre, como é necessário, eu volto ao Senhor com respeito ao seu guiar sobre qual deve ser o tema geral. E não tomei uma decisão rápida, estou aprendendo isso, a esperar no Senhor, mesmo tendo um sentimento inicial, isso talvez não seja o guiar final. Mas
Uma vez, nosso Deus fiel me deu uma direção definitiva para apresentar para vocês em 6 mensagens vários aspectos do que o Novo Testamento chama do ministério da reconciliação. E porque essa palavra reconciliação é central para tudo nessa conferência, eu quero de maneira breve descrever e tentar definir o que queremos dizer quando falamos reconciliar e reconciliação. Quando duas pessoas têm uma discussão ou até mesmo brigam, para resumir, eles estão longe um do outro. Não há maneira de expressarem sentimentos positivos, nem mesmo conversar um com o outro. Então algo precisa acontecer para lidar com a causa da inimizade, lidar com a divisão, para estarem em paz e serem um. Então, reconciliar é unir 2 partidos para serem um e estarem em paz. Isso implica a Deus. Veremos isso em alguns versículos e precisamos estar claros. Não há necessidade de Deus se reconciliar conosco. Deus nunca fez nada errado, Ele não pode. Ele é sempre justo e verdadeiro e fiel e preciso. Mas do nosso lado, veremos que algo aconteceu. De fato, nos tornou inimigos de Deus. Então, reconciliação é a condição entre 2 ou mais partidos, em nosso caso, Deus e nós. Esses 2 partidos agora estão em paz. Eles estão desfrutando a unidade em seu relacionamento. Em 2 aos Coríntios, um livro sobre o ministério do Novo Testamento, lemos sobre 3 aspectos do ministério do Novo Testamento levado a cabo pelos apóstolos e por todos nós hoje. É-nos dito em 2 aos Coríntios 3, que é o ministério do Espírito. O Espírito todo inclusivo, o Espírito que dá vida, está sendo dispensado em nós. E segundo, esse é o ministério da justiça. Em 2 aos Coríntios, essa justiça se refere a Cristo, quem é nossa justiça, se tornando não só a justiça objetiva nos cobrindo, mas a justiça subjetiva edificada em nosso ser para sermos um com o Espírito e expressamos Cristo com a sua justiça subjetiva, que é Cristo vivendo em nós. E terceiro, há o ministério da reconciliação. E as 6 mensagens nessa conferência serão sobre isso, sobre esse tema. Então, vamos dar alguns passos gradualmente para mostrar por que precisamos de reconciliação que Cristo realizou
para trazer-nos de volta a Deus, para nos reconciliar com Deus. E veremos os resultados dessa reconciliação. E depois aprenderemos algo surpreendente, que como crentes estamos reconciliados com Deus pela metade. Há uma reconciliação mais profunda que todos nós precisamos. Até mesmo enquanto estou falando, eu preciso disso e todos nós precisamos. E vamos nos concentrar nisso mais tarde e mostrar os resultados maravilhosos que é sermos um com Deus. E veremos o que é o ministério da reconciliação com respeito à nossa pregação do Evangelho hoje e com respeito ao cuidado mútuo. E antes de eu começar com alguns versículos sobre a reconciliação, agora eu quero compartilhar o que tem estado no coração de Deus com respeito a nós e ainda está em seu coração com respeito a nós. Sabemos que Deus nos criou à sua imagem e segundo a sua semelhança. E a imagem de Deus é Cristo. Sabemos isso a partir de Colossenses e 2 aos Coríntios. Então, fomos criados à imagem de Cristo para expressá-lo. E também sabemos a partir de Gênesis que fomos criados como vasos para conter Deus. Deus nos criou dessa maneira, porque é o desejo do seu coração tornar os seres humanos que Ele criou um com Ele e se tornar um com eles. Esse é o coração de Deus agora mesmo, enquanto eu estou compartilhando. Esse é o seu coração com relação a nós. Ele quer se tornar um conosco. E Ele quer nos tornar absolutamente, completamente um com Ele. E a fim dele se tornar um conosco, Deus veio em Cristo, o Filho de Deus, para introduzir Deus no homem. E depois, por meio da sua morte e ressurreição, Cristo introduziu o homem em Deus. Então, começamos com algo maravilhoso e positivo, o coração de Deus, o desejo do seu coração. Então, eu tive um sentimento para entrar em um livro que se chama Os 10 uns mais cruciais para a edificação do corpo de Cristo. Eu me lembrei de algo nesse livro. Então, eu encontrei e gostaria de ler a partir do esboço da primeira mensagem do livro e também ler uma porção desse livro. E fala sobre o desejo do coração de Deus para nos tornar o mesmo que Ele em vida e natureza, mas não na deidade. Isso ainda é o desejo do seu coração, fazer-nos iguais a Ele em vida e natureza, mas isso requer algo mais que também está no coração de Deus. Isso é se tornar um conosco e nos tornar um com Ele. Dessa maneira, Deus, não em si mesmo, mas em nós, é agrandado e expandido. E assim nos tornamos a sua expressão coletiva. E aí no capítulo 1,
sob o subtítulo Um Deus, uma Economia, há um parágrafo no qual encontramos, se eu lembro, qual encontramos a definição mais elevada da economia eterna de Deus, segundo o desejo do seu coração. Então leio. De acordo com o desejo do seu coração, Deus criou sua economia eterna, e a economia eterna de Deus é fazer o homem o mesmo que ele em vida e natureza, mas não na deidade. É se tornar um com o homem e o homem um com ele, a fim de ser agrandado e expandido em sua expressão, para que todos os seus atributos divinos possam ser expressados em virtudes humanas. Isso é a economia de Deus. A partir do desejo do coração de Deus. E realiza o propósito eterno de Deus, ter esse tipo de unidade. Então, por que precisamos de reconciliação? Bem, há um inimigo no universo. Não só um anjo maligno, um anjo rebelde, agora conhecido como Satanás, o diabo. Ele é o inimigo de Deus. Ele não só se rebelou contra Deus e deixou Deus para edificar seu próprio reino, ele é o inimigo e um inimigo agressivo, atacando. Mas não há maneira desse inimigo, Satanás, o diabo, não há maneira dele atacar Deus diretamente. Então, quando Deus se tornou homem, o homem, Deus Jesus, o inimigo o atacou, mas o nosso Senhor Jesus o destruiu na cruz. Mas esse maligno, o inimigo de Deus, injetou em nós, por meio de Adão, a sua natureza pecaminosa. O homem não só desobedeceu o mandamento de Deus, mas recebeu um elemento, o elemento do ser do inimigo de Deus, que introduziu o pecado, a morte, a rebeldia, a iniquidade e, de fato, e por fim, nos tornou inimigos de Deus. Então, o que Deus vai fazer agora? Ele nos criou para o seu propósito, para a sua economia, para o desejo do seu coração. Ora, olha para nós, a terra está cheia de inimigos. Bem, nosso Deus sábio, bem antes de tudo isso acontecer em tempo e espaço, Ele sabia que isso iria acontecer e preparou uma maneira para sermos reconciliados com Deus, trazidos de volta em harmonia, em paz com o Deus triuno. Agora eu quero ler com vocês alguns versículos importantes e podemos depois entrar no esboço. Em inglês é um pouco mais de uma página. As mensagens
não serão longas, talvez um pouco mais de 1 hora, mas isso é secundário. O ponto principal é entendermos os pontos cruciais. Então, eu começo com Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos na sua vida. Então, pecadores precisam ser perdoados. Somos gratos ao Senhor e louvamos o Senhor, expressamos nosso amor ao Senhor, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Ele carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz. Mas inimigos não precisam de perdão, eles precisam de reconciliação. Algo tem que ocorrer para lidar com a causa de serem inimigos, para tornarem um com Deus e terem paz com Deus. Sabemos em Romanos 5:10 que ser salvo na sua vida, isso é baseado em recebermos a reconciliação. Recebemos, não realizamos, não conseguimos. Já recebemos a justificação pela graça por meio da fé. Recebemos Cristo como a nossa justiça. Recebemos vida eterna, que é o próprio Cristo. E agora recebemos a reconciliação. Veremos na segunda mensagem o que isso envolve. E agora vou a Colossenses capítulo 1, versículos 20 e 22. Mas eu devo começar com o versículo 19 pelo contexto. Pois toda a plenitude agradou-se em habitar nele, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Aqui vemos a reconciliação e que a reconciliação envolve todas as coisas. E no versículo 22 lemos o seguinte: Ele agora vos reconciliou no corpo... versículo 21. Preciso seguir. 21, 22. E vós, embora anteriormente separados e inimigos na mente, por causa de vossas obras malignas, Ele agora, Cristo, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a morte, para vos apresentar santos e sem defeito e irrepreensíveis perante Ele, perante Deus. Então, vemos que todas as coisas precisam ser reconciliadas por causa da dimensão, a extensão da rebeldia de Satanás. Então, anteriormente separados, não só fomos separados, é como uma separação hostil.
e anteriormente inimigos, especialmente na mente. E hoje eu vejo as notícias ali por 1 ou 2 minutos e as pessoas, a mente das pessoas, as pessoas são inimigos na mente. A mente anti-Deus está enchendo o país onde vivo. Somos inimigos, mas Cristo reconciliou por meio da sua morte na cruz. E veremos em breve, nessa mensagem, os 2 passos da reconciliação. Primeiro, somos trazidos de volta para Deus, de uma maneira objetiva, tudo é resolvido, temos paz com Deus, podemos estar em sua presença, Ele pode se dar a conhecer a nós, pode se comunicar conosco, mas há várias coisas em nosso ser, no qual ainda precisamos ser salvos. Romanos 5:10, muito mais. Precisamos ser salvos para que mais e mais todo o nosso ser se torne um com Deus. E por fim, o Senhor nos apresentará a Deus santos, e isso é igual a Deus em natureza, e sem defeito, sem nenhum defeito, nada negativo, e irrepreensíveis, nada que vai entristecer o Senhor ou nada repugnante diante do Senhor. Agora, eu abro em Efésios, onde vemos outro aspecto dessa reconciliação. E no capítulo 2, então Efésios 2, 13 ao 16. Versículo 16 é o versículo chave, mas precisamos do contexto. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados no sangue de Cristo. Porque Ele mesmo é a nossa paz. Ele que de ambos fez um, são os judeus e gentios, e derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade, abolindo em sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para que dos 2 criasse em si mesmo um só novo homem, fazendo a paz. Agora o ponto. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, matando por ela a inimizade. Então aqui vemos, então vamos considerar isso com cuidado. Precisamos ver um aspecto específico sobre a reconciliação. Não somos somente pessoalmente reconciliados com Deus, mas somos reconciliados um com os outros em Cristo, com Deus e para Deus. E os versículos que acabamos de ler, aprendemos que havia inimizade, até mesmo ódio, todo tipo de sentimento negativo entre os judeus e os gentios. Para resumir, eles não se davam bem dos 2 lados. Mas a meta de Deus é ter
o único corpo de Cristo. Isso é o único novo homem, incluindo todo tipo de pessoas da terra, gentios, judeus, todas as nações. Então precisamos ser reconciliados uns com os outros. E em Cristo. Observe a situação mundial hoje. Quanto ódio, gerando violência entre as nações, entre pessoas com identidades diferentes dentro de um país como os Estados Unidos. E podemos aplicar isso em nossa experiência como cristãos. O inimigo, de várias maneiras, tentou tomar todo o Brasil e toda a América do Sul para criar, para edificar um corpo de Cristo falso, uma hierarquia gigante, uma organização com uma pessoa totalitária no topo. Agora, o Senhor, nos últimos anos, tem restaurado a sua restauração. Então, nós precisamos ser reconciliados de todas as coisas negativas que entrou para gerar discórdia entre nós. Precisamos ser o único corpo, o único novo homem. Para resumir tudo isso, precisamos ser um com Deus, por meio de Cristo, e um com os outros em Cristo, para sermos reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros em Cristo, para Deus e por Deus. Agora leio os versículos da leitura bíblica no esboço. E isso nos introduzirá no esboço, na primeira mensagem. Os 2 passos da reconciliação. E isso talvez seja um novo pensamento para muitos. Talvez alguns entre nós já ouviram um pouco sobre isso. Então, vou tentar fazer o melhor pela graça do Senhor e pela bênção do Senhor para esclarecer isso. Há 2 passos da reconciliação. E vemos esses 2 passos em 2 Coríntios 5, 19 e 20. Mas, novamente, eu quero começar com o versículo 18. Mas tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então aqui temos o nosso tema geral, o ministério da reconciliação. E veremos que Deus em Cristo nos deu, para você e para mim, creem ou não, não só para mim, mas para você também e alguns irmãos, nos deu o ministério da reconciliação. Então agora vamos ver o primeiro e segundo passo, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as ofensas dos homens, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, quem está sendo reconciliado com Deus? Quem está sendo reconciliado com Deus aqui? O mundo. E o mundo aqui significa todas as pessoas vivendo na queda.
Ele não está reconciliando o mundo, o sistema satânico. Não, isso deve ser destruído e julgado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, isso significa todos os seres humanos. Então, o primeiro passo da reconciliação é o seguinte: incrédulos aprendem que Cristo morreu por nós e ressuscitou, e para que agora Deus pode perdoar os nossos pecados e podemos estar em paz com Deus, com a certeza que nascemos de Deus, somos filhos de Deus, somos salvos eternamente, nossos pecados foram perdoados. Então, à medida que lemos em Romanos 5 que temos paz com Deus, esse é o primeiro passo. E todos nós, e todos vocês nessa conferência que foram salvos, que nasceram de Deus, você e eu, fomos reconciliados com Deus no primeiro passo. Mas antes de eu ler o versículo 20, lembrem-se de algo. Paulo escreveu, segundo aos Coríntios, a igreja em Corinto. Então, esse próximo versículo, qual Paulo diz, ele está falando aos crentes, aos irmãos e irmãs, aos santos em Corinto, que reuniam como a igreja em Corinto. Somos, portanto, embaixadores de Cristo, como se Deus rogasse por meio de nós. Suplicamos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. Eu quero ler novamente. Esse é o versículo-chave, de fato, para toda a conferência. Eu te encorajo a orar sobre esse versículo, ler com oração e orar a ler esse versículo. Somos, portanto, Paulo está representando Cristo aqui. Somos, portanto, embaixadores de Cristo. Representamos Deus em seu reino, em seu governo. E Deus, como se Deus rogasse, não mandando, não ordenando, mas rogando, anelando, encorajando, suplicando. E agora Paulo diz, suplicamos em nome de Cristo. Não comandando, não ordenando, mas suplicando. Reconciliai-vos com Deus. Não está claro aqui, nesse versículo, que os santos em Corinto, talvez todos, embora fossem reconciliados com Deus no primeiro passo, tendo seus pecados perdoados, ainda precisavam ser reconciliados com Deus. Paulo está dizendo aos cristãos em Corinto, reconciliai-vos com Deus. Paulo era um que foi absolutamente, completamente reconciliado com Deus de todas as maneiras. Ele era absolutamente um com Deus em Cristo. E Deus em Cristo era absolutamente um com ele. Ele foi reconciliado plenamente. E por causa disso ele tinha o discernimento das necessidades de todos na terra. Aqueles que ainda não eram crentes, aqueles que ainda não tinham se arrependido,
que ainda não tinham confessado seus pecados e ainda não tinham crido no Senhor e salvos, ele pregava o evangelho da paz a eles, reconciliar-vos com Deus, tendo seus pecados perdoados. Mas, quando ele fala com os crentes, ele está ciente do seu comportamento, até mesmo como muitos o tratava, sem perceber de maneira adequada quem era esse apóstolo Paulo diante de Deus. Paulo estava claro, subjetivamente, interiormente. Eles ainda eram inimigos em certas maneiras. É um fato. Nossa vida natural é um inimigo. Nossa carne é um inimigo. Nosso ego é um grande inimigo. E isso nos mantém afastados de estarmos no Santo dos Santos, vivendo na presença do Senhor, sendo edificados juntos em unidade plena. Então há uma necessidade de todos os crentes serem reconciliados com Deus no segundo passo. Só algo na minha garganta, nada sério, só um incômodo. Agora, podemos aprender algo mais desse esboço. E o esboço, mais os versículos que eu li com vocês, serão o fundamento para as 5 mensagens seguintes. Então, o título novamente: Os dois passos da reconciliação. Algarismo Romano 1. O ministério da reconciliação é nos trazer de volta para Deus de maneira plena, cabal, completa e inteiramente. Então, à medida que leio isso com vocês, eu não estou sendo subjetivo, não estou me analisando, mas eu ainda preciso de mais reconciliação para poder dizer pessoalmente: eu estou plenamente, cabalmente, completamente, inteiramente trazido de volta para Deus. Até mesmo enquanto eu apresento essas mensagens, eu estou ciente que eu ainda preciso de mais reconciliação. Por um lado, eu estou falando para mim mesmo, em primeiro lugar. E os subpontos A e B nos concede mais luz. O ministério da reconciliação não é meramente trazer pecadores de volta para Deus, mas, ainda mais, trazer os crentes absolutamente para Deus. Você vê a diferença aqui? Primeiro, somos trazidos de volta para Deus. Agora podemos estar com Ele em Cristo. E Ele, em Cristo, pode estar conosco. Mas Deus deseja que nós sejamos trazidos absolutamente para dentro dele. Em João 14:20, o Senhor Jesus disse: Naquele dia os conhecereis, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então estamos no Senhor agora mesmo. E o Senhor está no Pai agora. Isso significa que aqueles que estão em Cristo estão no Pai. Estamos em Deus Pai porque estamos em Cristo.
Sabemos a partir de João 14, 9 e 10, o Pai está em Cristo, o Filho. Então o Pai está em Cristo e Cristo está em nós. Então, isso é Cristo, o Pai, em nós. Então precisamos perceber. Na luz, o amor e vida do nosso Deus triuno, Deus quer que sejamos trazidos absolutamente para dentro dele. B, até que sejamos totalmente um com o Senhor, estando nele e permitindo que ele esteja em nós absolutamente. Precisaremos do ministério da reconciliação. Até alcançaremos essa meta. Sabemos a partir de Efésios 4, Paulo disse, até que todos cheguemos à condição de homem maduro. Eu quero chegar durante a minha vida, enquanto eu estou aqui com vocês na terra. Eu não quero chegar durante a era do reino. Precisamos ser totalmente um com o Senhor. Isso envolve estar nele e permitindo que ele esteja em nós absolutamente. Então, nossa vontade está envolvida aqui. Estamos dispostos que o Senhor esteja em nós absolutamente? Até mesmo agora, interiormente, você pode orar por isso. Senhor, eu quero permitir que o Senhor esteja em mim absolutamente. Por favor, Senhor, remova o que está no caminho. Então, porque ainda não somos totalmente um com o Senhor, ainda precisamos do ministério da reconciliação. E somente o Espírito pode te convencer que você precisa disso. Eu não tento persuadir ninguém, não debatemos coisas para tentar convencer o meu ponto. Eu só declaro a verdade. Mas é uma misericórdia percebermos a nossa necessidade e concordar com a maneira do Senhor para suprir a nossa necessidade. Agora, Romano 2. São necessários 2 passos para sermos plenamente reconciliados com Deus. Eu creio que esse esboço está bem claro, então eu não preciso falar muito. Em 2 Coríntios 5,19, é o mundo que é reconciliado com Deus. Mas no versículo 20, são os crentes que já foram reconciliados com Deus e devem ainda serem mais reconciliados. Então aqui temos esses 2 versículos, o mundo e os crentes. B. O primeiro passo da reconciliação é reconciliar os pecadores com Deus do pecado. Então, eu paro aqui para perguntar a vocês, para pedir para que vocês considerem. Tem alguém que você conhece, um membro familiar, até mesmo um dos seus filhos, ou um vizinho, ou um colega de trabalho, ou alguém que você conhece na escola, e você percebe que ele ainda não foi reconciliado com Deus dos seus pecados.
Então precisamos ter um coração por Ele e percebermos. Se preparem. Podemos e devemos ser aqueles com o ministério da reconciliação. Com certeza, cada um de vocês podem reconciliar um pecador com Deus. Para este propósito, Cristo morreu por nossos pecados, para que eles pudessem ser perdoados por Deus. As justas exigências de Deus tiveram que ser cumpridas. E a justa exigência de Deus era: pecadores devem morrer. Essa é a penalidade. Esse é o juízo justo. Mas Cristo morreu em nosso lugar, carregou os nossos pecados, para que Deus tivesse a base para perdoar os nossos pecados. E essa verdade básica é tão maravilhosa. Quando Deus perdoa, Ele esquece. 2. Este é o aspecto objetivo da morte de Cristo. Neste aspecto, por nós, Ele carregou nossos pecados na cruz, para que sobre Ele eles fossem julgados por Deus. Oh, que Cristo maravilhoso! Temos um Cristo maravilhoso. Ele carregou todos os nossos pecados e morreu em nosso lugar. Agora, Deus, sendo justo, tem que perdoar os nossos pecados quando cremos em Cristo, seu Filho, quem morreu por nós. Tão simples, tão claro. Louvado seja o Senhor por esse primeiro passo. Mas toda essa conferência, vamos focar no segundo passo. Porque as reuniões dessa conferência não são basicamente reuniões do Evangelho para incrédulos. São reuniões ministeriais para os queridos, amados santos nas igrejas no Brasil. E talvez em qualquer outro lugar onde fala português. C. O segundo passo da reconciliação é reconciliar os crentes que vivem na vida natural da carne para Deus. Só Deus sabe quantos crentes genuínos há na terra. Com certeza, há milhares e milhares. Seus pecados foram perdoados, foram reconciliados com Deus no primeiro passo. Mas quantos ainda estão vivendo na vida natural? Isso é da carne. Talvez 99,99% como uma ilustração. E nos inclui. Então, precisamos estar claros sobre com esses subpontos. Então, para este propósito, Cristo morreu por nós, as pessoas, para que vivamos para Ele na vida de ressurreição. Esses versículos aqui, segundo aos Coríntios 5, 14 e 15, são preciosos. Vocês estão vendo, irmãos e irmãs? Por um lado, Cristo morreu pelos nossos pecados. Do outro lado, Cristo morreu por nós,
Porque nós somos o problema. Nosso ser caído é o problema. Quando vivemos em nosso ser caído, naquele momento estamos vivendo como inimigos. Então, como diz Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo. Romanos 6:6 diz: nosso velho homem foi crucificado com Ele. Esse velho homem caído, que não vive em unidade com Deus, precisa ser terminado. E assim podemos dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora eu vivo nele. Eu sou uma nova criação, eu sou uma nova pessoa. Eu faço parte do novo homem. Quanto mais o permito viver, mais sou reconciliado com Deus. 2. Este é o aspecto subjetivo da morte de Cristo. Subjetivo, o que significa? Isso envolve o nosso ser interior, nossa pessoa, nossa mente, emoção e vontade, nosso espírito, alma e corpo, todo o nosso coração. Há elementos ali que são contrários a Deus, que são inimigos de Deus, precisam ser terminados pela cruz para que Cristo habite em nós e nos introduza em Deus. E eu continuo, ponto 2. Neste aspecto, ele foi feito pecado por nós para ser julgado, terminado por Deus, para que nos tornássemos a justiça de Deus nele. Nos tornamos. Isso é subjetivo, isso é nosso ser. Nós só declaramos que somos justiça em Cristo diante de Deus. Isso é o que chamamos de justificação, aprovado por Deus de acordo com a sua justiça. Mas estamos nos tornando a justiça de Deus em Cristo. Esse é um ministério da justiça que abre o caminho para nós, para experimentarmos Cristo como o Espírito que dá vida, nos saturando. E esse que está nos saturando se torna a justiça em nós e nos torna justos. E à medida que vivemos, o expressamos em sua justiça. 3. No aspecto objetivo da sua morte, Cristo carregou nossos pecados. No aspecto subjetivo, ele se tornou pecado. 4. Pelo fato de ainda estarmos separados de Deus e por não sermos plenamente um com Deus, nem estarmos totalmente em harmonia com Ele, precisamos do segundo passo da reconciliação. Esse é um ponto-chave aqui. Eu quero ler novamente. Eu espero que interiormente você possa estar dizendo interiormente: Amém, sim, Senhor, Amém. Pelo fato de ainda estarmos separados de Deus. Isso não é verdade? E em alguns aspectos, em nossa mente, emoção e vontade, somos separados de Deus em nosso viver? E por não sermos plenamente um com Deus, isso não é a nossa situação? Estamos nos tornando um com Ele. Ele está nos tornando um com Ele. Mas eu não posso dizer que eu sou absolutamente um com Deus. Eu acho que eu posso dizer de maneira sincera diante da face do Senhor: eu sou mais um com Deus agora
do que 5 anos atrás. Mas eu ainda estou no caminho. E nem estamos totalmente em harmonia com Ele. Algumas coisas que falamos, fazemos, pensamos, sentimos, não estão em harmonia com Ele. Deus pensa daquela maneira e pensamos dessa maneira. Deus sente isso, sentimos aquilo. Deus quer falar isso, ao invés falamos outra coisa. Então todos nós precisamos o ministério da reconciliação. Precisamos do segundo passo da reconciliação. E até mesmo agora, interiormente, eu sinto em meu espírito está orando por você e por mim, mas honestamente, por você em particular. Não estamos falando teoria aqui. Não estou te passando teologia ou só doutrina. Eu tenho encargo por vocês, para que o Senhor possa se tornar mais um contigo esse ano e te tornar mais um com Ele esse ano. Dia após dia. Mas, da nossa parte, precisamos sentir a necessidade. Com frequência tenho aprendido em comunhão, em coordenação com aqueles, com um médico e com outras pessoas. Tenho aprendido uma questão muito difícil é quando uma pessoa não admite que ele tem uma necessidade. Não, eu não preciso disso. Não. Mas sabemos que as coisas não estão bem. Então não estão dispostos a serem ajudados porque não percebem a sua necessidade. É uma misericórdia, até mesmo uma bênção, queridos irmãos e irmãs, de ser iluminado pelo Senhor com respeito à nossa necessidade. Simplesmente vamos a Ele com a nossa necessidade, nos abrimos a Ele como nunca antes. E Ele trabalha para nos reconciliar mais e mais no segundo passo. 5. O aspecto subjetivo da morte de Cristo precisa ser aplicado à nossa situação e à nossa vida natural. Sim, fomos crucificados com Cristo. Já te dei esse versículo. Nosso velho homem foi crucificado. Mencionei esse versículo. Mas agora o Espírito eterno, pelo qual Cristo se apresentou a Deus, precisa aplicar a morte de Cristo à nossa situação e à nossa vida natural. Senhor, me abro a Ti. Aplica a sua morte na cruz. Aplica a sua morte na cruz. A nossa situação. Senhor, eu digo, aplique isso à minha vida natural. Para sermos plenamente reconciliados com Deus, o Pai expõe nossa vida natural e nos revela nossa real situação. Na vida conjugal, de acordo com Efésios 5, uma vida em amor e em luz, podemos nos abrir plenamente a outra pessoa, nosso cônjuge, e como Deus sabe, expõe nossa vida natural e nos revela a nossa real situação. Você está disposto a isso para que o Pai realize isso? O motivo do Pai realizar isso é o seu amor por você. Ele deseja que seus filhos amadureçam. Ele deseja que todos os seus filhos sejam absolutamente um com Ele. Por favor, permitam que o Pai realize isso. É o inimigo quem teme isso. Ele teme ser exposto. E ele teme
Ele teme ter a nossa real situação revelada a nós. Em parênteses, como resultado, condenamos nosso ser natural e aplicamos a cruz subjetivamente. E esta aplicação da morte de Cristo crucifica a nossa vida natural. Então, uma vez que vem a luz, então espontaneamente condenamos. Senhor, isso é a carne, aquilo é o meu ego, isso é a minha vida natural, minha índole. Eu concordo contigo, eu condeno isso, eu odeio isso, eu julgo isso. Eu não quero viver naquela esfera. Senhor, vem, habite em mim. 2 em parênteses. À medida que nosso homem natural é crucificado, experimentamos o segundo passo da reconciliação. O que é necessário? Isso é universal. Agora me dirijo à América do Sul. Cada cristão, crente genuíno na América do Sul, precisa experimentar o segundo passo da reconciliação. Bem poucos conhecem essa verdade. Mas na restauração do Senhor somos abençoados com tal ministério e um desvendar completo da verdade. Então percebemos isso. Podemos dizer ao Senhor, podemos concordar com o Senhor. Minha vida natural, meu homem natural precisa ser crucificado. E aí somos reconciliados, mais reconciliados. E dessa maneira, o véu do nosso homem natural é rasgado para que vivamos na presença de Deus. Você está se referindo ao símbolo do véu no tabernáculo. Quando Cristo morreu, o véu foi rasgado de cima para baixo. Esse véu significa a carne. Então, precisamos que o véu da carne, da nossa vida natural, seja rasgado, quebrado de cima para baixo. Então, B, ao invés de ocorrer de uma vez por todas, o segundo passo da reconciliação é contínuo. Essa é a maneira da vida, a maneira orgânica, a maneira intrínseca, a maneira essencial. Passo a passo. Pouco a pouco. O Deus sábio determinará o ritmo, a ordem das coisas, a sequência. Da nossa parte, principalmente, nossa necessidade de estarmos abertos e dispostos. Você tomará esse caminho, essa maneira, meus queridos irmãos e irmãs. Quando eu digo queridos irmãos e irmãs, eu quero dizer que vocês são queridos. Eu sou o Ron, seu irmão. Nada mais, nada menos. Seu irmão. Cuidando de vocês, por meio do Senhor que cuida de nós. Para que todos possamos estar nesse processo de reconciliação no segundo passo. Por fim, D. Pelos dois aspectos de sua morte, Cristo reconcilia plenamente com Deus seu povo escolhido. Reconcilia plenamente. Uma característica de Deus é que Ele é cabal. E o que Ele começa, Ele completará ao máximo, até o fim. Eu uso a palavra máximo com cuidado, porque Ele é cabal. Sem dúvida, isso acontecerá com cada crente, mas temos a escolha de sermos reconciliados plenamente agora,
enquanto estamos na terra, nessa era, para que possamos fazer parte dos vencedores, dos vitoriosos, aqueles que reinam com Cristo no reino, o seu complemento, a sua noiva. Mas se negligenciamos intencionalmente, então seremos reconciliados mais tarde. Mas, por um lado, o Senhor está nos abençoando, nos dando a oportunidade de sermos reconciliados gradualmente, de maneira plena com Deus enquanto estamos vivendo na terra. Mas agora, enquanto estamos aprendendo isso, temos alguma responsabilidade por causa da verdade. Então, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que Ele possa nos suprir com graça, para que pessoalmente possamos nos voltar a Ele e dizer: Senhor, eu quero ser reconciliado plenamente com Deus, agora e aqui. Senhor, faça isso, da sua maneira, em seu tempo. Eu creio em Ti, eu Te amo, eu me abro a Ti. Amém.